Estamos iniciando mais uma patologia com a WP e hoje, como convidada, a gente trouxe uma arquiteta especialista em edificações de saúde, Joane Ximenes. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Joane, tá, por aceitar esse convite. A ideia da patologia com a WP é a gente trazer conhecimento e informação que as pessoas, os técnicos, engenheiros, arquitetos, possam junto conosco, nós aprendermos e levar mais conhecimento juntos, tá? Joane, você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz nessa área de saúde pra gente? Vamos lá. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? É muito gratificante estar aqui, podendo ter essa troca. Acho que num momento como esse, a gente muito mais aprende do que a gente divulga sobre o que a gente faz, né? Essa oportunidade de estar trocando experiências sobre patologia das edificações com quem já faz, com quem já atua com mais força no mercado. A minha atuação é na área da saúde, mas desenvolver novos projetos, mostrar a importância desse serviço e o quanto isso traz segurança para os usuários, segurança para os colaboradores, segurança para os gestores ter uma prestação de serviço melhor, é o objetivo da gente estar aqui hoje, né? Visando mostrar a experiência que a gente também já tem no mercado, experiência de 12 anos aí atuando como arquiteta de manutenção, então que também me trouxe bem mais próximo da realidade de encontrar, assim, algumas patologias e vivenciar o como se faz necessário a gente pensar nessas curas da patologia para sustentabilizar o serviço, né, para dar credibilidade nas entregas dos serviços e para não meramente deixar que os ambientes fiquem belos, como as pessoas pensam que muitas vezes o arquiteto trabalha meramente para isso, né? Mas o arquiteto também trabalha para a sua funcionalidade, para pensar na elasticidade de uma nova edificação, né, na plasticidade, né? Então, existe uma composição de serviços aí agregados que o arquiteto pode desenvolver e que a gente tem, né, nichos que se espelham e que se conectam dentro da engenharia e que trazem essa proximidade, essa possibilidade de atuação conjunta no mercado, né? Então, é com muita gratidão mesmo que eu estou aqui hoje para a gente propagar um pouco sobre essa importância. Esse nosso encontro, ele está sendo, eu acho assim, muito importante, tá? Esse encontro entre engenheiro e arquiteto, porque assim, a área de patologia, eu sempre falo que assim, ela é muito ampla, né? E a gente tende a gostar de desafios e a se aventurar. Só que às vezes essa aventura, e nós temos que ter responsabilidades. E também temos que saber reconhecer e que nem todos que em alguns momentos vamos precisar de ajuda, tá? Então, assim, eu atuo muito com a parte de estruturas, né? Então, a inspeção estrutural é o que hoje nós mais fazemos. Mas quando nós conversamos, antes de pensar, né, de chegarmos até esse podcast, você colocou uma coisa na minha cabeça que, de fato, precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. E o que é? A importância de entender como que funciona uma edificação de saúde. Porque, assim, nós nos preocupamos muito nessas inspeções de como foi construído. É concreto armado? É alvenaria estrutural? São com os pavimentos? Qual a carga? São coisas técnicas. Mas quando a gente parte para uma edificação de saúde, você me conseguiu fazer enxergar que, vai além do como foi construído, mas como que ela é utilizada, porque ela tem, assim, as suas peculiaridades, individualidades muito fortes. Sim. Então, em algumas oportunidades de inspeções desse tipo, a gente percebe, assim, a importância de ser rápido, de tentar ali atrapalhar o mínimo possível o andamento das atividades desses locais, porque na verdade são ambientes que
não é nem para estar circulando pessoas, né? Então, assim, são ambientes críticos, a gente pode até falar assim, talvez dessa forma, não por ser ambiente crítico em relação a você pegar uma doença. Claro Sim. que também ainda há essa preocupação, mas de você interferir o mínimo possível e conseguir realizar o trabalho. Então, essa visão, eu acredito que realmente só quem projeta, que entende o espaço daquela edificação, o uso daquela edificação, que realmente assim, é preciso, né? Preciso essa união, além do engenheiro, do arquiteto, as instalações também, né, Joane, são muito... Os projetos complementares que são necessários a gente analisar. Também diferentes. Sim, Você são até diferentes. comentou algumas coisas desse tipo. Para a gente iniciar, acho que... Para a gente iniciar, na verdade, um projeto de inspeção desse, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é o perfil tipológico, né, daquela edificação. Então, qual serviço ele é prestado, que tipo de especialidade médica ele atende, para poder a gente entender o nível de criticidade que a gente vai encontrar, o nível de insalubridade que a gente vai encontrar, os graus de risco que vão estar envolvidos, se a gente vai ter em determinadas áreas muitos pacientes ou se a gente vai ter esporadicamente pacientes presentes, para poder a gente pensar até num plano de ação para desenvolver aquele estudo, né? Então, é fato que quem não tem a vivência dentro da edificação de saúde vai ter uma dificuldade maior. É impossível? Não, porque você não entra em nenhuma edificação de saúde dessa sem uma orientação de um profissional da casa. Normalmente você é acompanhado por alguém que já conhece a edificação e que já conhece alguns problemas que ela responde, né? Aonde normalmente tem mais infiltração, aonde normalmente gera mais mofo. Acredito que esse tipo de pergunta aconteça sim quando você está com essa pessoa que te guia dentro da casa. Mas o olhar daquela pessoa não tem o olhar técnico, né? Ela faz uma análise superficial do que eu diria que qualquer um pode ver, mas ela não entende a origem, né? E aí é por isso que a gente acaba sendo contratado e tendo sim essa necessidade de estar fazendo esse trabalho conjunto, né? Não tem Vou como... pontuar aqui também uma outra coisa, que muitas vezes ela enxerga um problema, né, que você falou que qualquer um pode ver. Mas às vezes a pessoa não consegue compreender que existe alguns locais que ela não tem acesso, que não precisa ter acesso ou não pode ter acesso, e que são locais que pode ter problema. Sim. E ela jamais vai imaginar que eu preciso entrar ali. Ou eu preciso analisar o pré ou durante a obra para entender o que eu vou colocar sobre aquela superfície. E aí vem, né, a conversa do arquiteto e do engenheiro de novo para fazer análise de especificação de material, como a implantação daquele material é feita, né, e que não vai ter tempo correto para se fazer essa inspeção. A gente conversava um pouco sobre isso, sim, né? Sim. Que essa patologia ela pode surgir a qualquer momento. A gente tem um período ali, né, de duração de um serviço desse de inspeção, mas a gente tem a necessidade de entender a importância desse serviço, né? O quanto uma inspeção pode direcionar para um gestor os serviços de manutenção que precisam ser feitos com maior efetividade, com maior urgência, e que vai além do gráfico de Guth que a gente utiliza para representar os resultados, né? Mas que a gente pode sinalizar através disso aonde ele precisa de imediato fazer as correções para garantir maior segurança do paciente, melhor resultado dos serviços, né? Para que a experiência daqueles usuários possa ser feita com um tempo mais rápido, para que ele se sinta realmente melhor e possa sair logo daquele ambiente de internação que muitas vezes, né, se prolonga por patologias dessas, muitas vezes até escondidas, ocultas. Sim. Né, por trás de materiais mal aplicados. Então, o quanto isso precisa ser pensado em conjunto quando você pensa e vai efetivamente realizar um serviço desse. Você também parar para pensar um pouco, acho que mesmo que esses problemas estejam visíveis e gritando,
São ambientes onde a pessoa está assim tão preocupada com a vida das outras pessoas que talvez ela passe por um pilar fissurado todos os dias e mesmo que seja assim, mesmo que a gente com um olhar técnico pense, não é possível que não tenha visto. Mas é um ambiente tão diferente que a pessoa está preocupada com tantas outras coisas que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Um corredor de um hospital onde você tinha um teto que era uma laje, era um teto de concreto, era um corredor externo, tá? E, assim, quando eu fiz a vistoria, eu olhei assim, gente, a qualquer momento vai desplacar uma parte do concreto, do cobrimento dessa laje, e pode cair na cabeça de alguém. Inclusive, pode cair na cabeça de alguém que está na maca, quase morrendo, e terminar de matar. Vocês não perceberam isso? Não, a gente nunca percebeu. Por quê? Porque eles não passam procurando esse tipo de coisa. Eles passam, às vezes, eles estão ali com a maca, a preocupação delas é ali aquelas pessoas, né? Não olha para a edificação. Então, tem que ter esse olhar. Não olha para o ambiente como o espaço que cura, né? Porque acho que esse é o olhar sensível que o arquiteto tem e que o arquiteto da saúde ainda acaba tratando ainda mais com essa visão, né, humana, com essa visão mais empática mesmo, de como a gente estuda tantas normas e entende tantas especificidades para que o ambiente seja saudável, seja seguro, que ele possa conversar com o pessoal da CCIH e traga um ambiente de superfícies de fácil higienização, que possa ser sempre constantemente higienizado com produtos ali de alta faltou a palavra. Você fala de algo químico? Produtos químicos que sejam mais efetivos mesmo na higienização. Sim. Né? Para que tire mais as bactérias. Então, assim, como isso tudo precisa ser pensado? A gente não pode pensar de forma isolada. Sim, verdade. Né? E como a consultoria para o desenvolvimento... A construção tem que ser pensado nisso, né? Aquele ambiente que tipo de produto você vai usar? Assim, uma das características também da Exato. Da construção. E nas normas, ele especifica, inclusive, existe norma de piso. Norma de piso adequado para cada área de ambiente hospitalar. Pronto. Quando eu falei sobre a importância de ter alguém do lado que entende o projeto de como é construído esse ambiente, é justamente isso. Porque, assim, nós trabalhamos com patologia, a tendência é você fazer tanta edificação de uso comum que você acaba colocando na cabeça que, não, o piso eu tenho o concreto, eu tenho um contrapiso, eu tenho a argamassa e o piso, né, por exemplo. Mas, peraí, se você chega lá e vê um piso vinílico, o que tem abaixo desse piso vinílico? Será que já é um concreto? Será que é uma argamassa? Será que tem alguma coisa antes? Porque se o piso está descolando, será que é porque tem umidade? Ou será que é porque tem alguma película antes desse piso? Isso pode prejudicar, isso pode, talvez, não vai cair e matar alguém, mas será que esse piso descolando, criando um obstáculo, isso não pode, durante o uso, gerar um acidente? Então, justamente foi trazer isso assim, peraí, eu preciso entender o que esse piso traz de revestimento, o que ele tem de revestimento de camadas, para que eu possa entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente sai fazendo uma inspeção e todas as áreas já estão camufladas, né? Quando a gente vai fazer essa análise, por isso que eu acho que dá importância de você fazer uma inspeção numa edificação dessa, até durante o acompanhamento de uma obra, né? Numa reforma, numa ampliação, o quanto tem relevância esses serviços. Porque não adianta você meramente ter ali um memorial descritivo, que no memorial descritivo não vai te passar o número de camadas que você teve de autonivelante e o tipo de autonivelante utilizado. Para você entender por que descolou ou por que teve um rasgo maior. Isso é no acompanhamento, é quando você está no dia a dia, é quando você combina de fazer um serviço
de troca, conversado. Não adianta você meramente contratar uma empresa hoje para execução e daqui a 6 meses você vir com outra empresa de engenharia para fazer análise de que você não sabe como foi feito. Verdade. Né? Tem um ponto, né? Tem o projeto, né? Que a pessoa que fez o projeto, tem o executor, mas tem uma coisa entre o projeto e a execução, que é a consultoria, né? Antes da execução, para que seja feito da forma correta. Principalmente porque a grande maioria dos executores não tem experiência com com algo tão específico. E aí atualmente você atua muito, né, nessa área de consultoria para esses ambientes, correto? Sim. O que é que mais chega assim para você? O que mais impacta hoje é a forma que a consultoria chega, de muitas vezes você ter que adequar o orçamento à necessidade. Infelizmente, né, na nossa realidade, a gente encontra orçamentos enxutos que precisam ser direcionados aonde melhorar em uma determinada área. Então, a gente não deve fazer nesse molde, né? Você precisa pensar nisso antes. Você não pode meramente direcionar um valor e dizer, eu só tenho X para fazer acontecer. Então, essa conversa ela acaba hoje chegando muitas vezes de forma inversa. Sim. Né? As pessoas querem cortar algo que não pode. Que não dá para cortar. Não tem como você ponderar tanto. E se não tiver um direcionamento, cortam mesmo. Né? Corta, e aí corta. E acreditando, às vezes, até que não precisa. Que não precisa. Não estou fazendo nada de mal. Espera uma análise de uma vigilância sanitária para vir com um relatório gigante. E aí, do relatório da vigilância, você direciona as atividades que precisam ser feitas de imediato e ali são reparos. E aí, trago novamente para a inspeção, porque como que eu vou inspecionar algo que eu não sei quais as exigências, como que eu vou dizer, olha, esse ambiente deveria ter uma proteção X, uma pintura com essa especificação e não tem. Como que eu vou dizer isso se eu não conheço? Se eu não sei o que o ambiente exige? É bem interessante. Eu acho interessante como fica a engenharia e a arquitetura o tempo todo precisando ter a conversa. E é uma barreira que o mercado constrói e que a gente fica na briga de fazer a conexão acontecer e mostrar que tem canal para isso. Porque mercado existe. A gente tem a nível de Brasil mais de 7 mil unidades de saúde de alta complexidade. É porque eu, como engenheiro, eu não aprendo isso na faculdade. Você, como arquiteto, imagino também que não aprende isso na faculdade. Não. Então, assim, eu acredito que realmente você querer conhecer, você querer aprender, você querer se especializar. Então, não tem porquê, é engenheiro ou é arquiteto. Tem que ser, não, essa pessoa, esse profissional, realmente buscou se especializar nisso daqui. Então, assim, independente se é engenheiro, se é arquiteto, até porque a gente não pode generalizar que todos os arquitetos vão ser bons, né? Ou se fosse engenheiro seria bom. Sim. Porque, cara, é a pessoa, aquele profissional que buscou, né, essa especialização. Né? Da mesma forma que inspeção estrutural que eu faço. Arquiteto também tem a mesma competência, né? Tá lá no conselho que pode fazer. E, cara, eu não aprendi a fazer na faculdade. Você aprende na prática, né? Eu aprendi na prática, buscando conhecimento, se especializando. E da mesma forma, um arquiteto, eu quero atuar nisso, ele poderia também, eu vou me especializar nisso daqui. Inclusive fazer também especialização em cálculo e ser calculista, né? E saber calcular uma estrutura. Então, realmente a gente tem que quebrar essa barreira, se é engenheiro, se é arquiteto, a gente tem que pensar mais nas especialidades, né? Bom, eu sou especialista em inspeções estruturais. Bom, Joane, especialista na parte do ambiente de saúde. Então, se eu vou fazer uma inspeção no ambiente de saúde, olha que legal. Eu tenho especialidade na estrutura. Com alguém que tem especialidade naquele ambiente que entende tudo que o ambiente exige. Não tem como dar errado, né? Então... E imagina que se Brasil a gente tem 7 mil unidades. Imagina que a gente tem a norma-mãe, como a RDC 50, que foi construída, que a última revisão a gente teve em 2002. A gente não teve esse boom de edificações implantados no Brasil posterior a ela. A gente teve
um crescimento muito maior anterior à existência dela. Né? Então, quantas adaptações precisam acontecer nessas edificações, quantas patologias já existem nessas edificações e muitas vezes não são analisadas. Muitas vezes são vistas e são ignoradas. Né? E não dá, a gente não pode continuar fechando os olhos, a gente não pode achar normal. A gente tem que pensar que o processo de melhoria contínua que a gente faz na nossa profissão, Sim. ele tem que responder dentro das edificações que a gente tem. E como levar essa importância para o gestor? Né? Que cada gestor que chega na unidade vai entender isso como importância diferente. A visão dele é diferenciada. Sim. Mas a gente tem essa necessidade de sensibilizar isso. Né? O mercado está aí para mostrar. Você trouxe uma palavra há pouco tempo que está martelando aqui na minha cabeça, que é a saúde das edificações. Né? Como que você vai cuidar da saúde do ser humano. Como é contraditório, né? Sem cuidar da saúde da edificação. Eu acho que realmente falta esse olhar, falta essa mentalidade de, bom, para que eu cuide da saúde de alguém, eu preciso que o ambiente que eu estou também esteja saudável. Não é isso? E a gente não fala só de hospitais, né? Como a gente estava conversando, clínicas, laboratórios, consultórios, indústrias, até mesmo saindo de gente, indo para animais. Sim. Né? Então, tudo que vai tratar da saúde, né? A gente precisa trazer também, e a saúde da edificação? A segurança disso. Como é que está isso? A segurança desse processo da edificação, ter a sua manutenção garantida, né? Que muitas vezes a gente não tem nenhuma equipe de manutenção presente. A gente tem dificuldade, inclusive, de fazer de garantir a compreensão de que a manutenção é exigida. Muitas vezes você vende um serviço de execução e ele acha que vai durar 5, 6 anos e que daqui a pouco, né? Não precisa... Eu vou te jogar um desafio agora, Joane. Você vai olhar aqui para essa câmera que está aqui apontada para você, que está ouvindo aí no podcast, não está vendo, e vai passar um recado para o gestor. Porque a gente está aqui conversando que, assim, quem está à frente tem que ter essa consciência. É isso? Então, eu queria que você falasse isso para o gestor de saúde, aquele que está à frente na direção de um hospital, de uma clínica, de uma indústria farmacêutica, seja que for da área da saúde, né? O que você pode assim, trazer para reflexão? Como arquiteta, eu digo que a gente tem uma responsabilidade sobre as edificações que a gente trabalha, que a gente atua. Né? Assim como a gente tem a responsabilidade domiciliar. Então, quando a gente pega a gestão de uma edificação dessa, de uma prestação de serviço de saúde, a gente está trabalhando ali com o benefício de várias vidas. E o gestor, o médico, ele tem a visão da saúde humana. Mas a gente precisa sensibilizar a importância da saúde da edificação através dos profissionais que são referência para isso. Né? Então, mostrar o engenheiro e o arquiteto para esse gestor fazer o acolhimento, entender a importância desse trabalho para o ambiente de cura. Né? Afinal de contas, o paciente já chega sensibilizado, muitas vezes com dor. E a edificação também sente dor, ela responde de várias outras formas. São fissuras, são mofos, são rachaduras, né? A gente sabe que isso também precisa de curativo, a gente sabe que a edificação também precisa de cuidados paliativos e que sai até mais caro. É mais dispendioso você fazer certos reparos na edificação depois de algumas sinalizações maiores. Quando a gente encontra indícios ali iniciais, é mais fácil da gente fazer meramente uma manutenção preventiva do que a gente atuar sobre a manutenção corretiva. Acho que você, como engenheiro, bem sabe disso, né, Vitor? Sim, você trouxe algo muito importante, que é a manutenção preventiva. Né? Então, o que nós entendemos quando a gente quer realmente cuidar da nossa saúde? Quando a gente decide, olha, realmente eu não estou bem, não estou me cuidando, a partir de agora eu vou cuidar da minha saúde. Primeira coisa que a gente pensa vou fazer um check-up. Como é que eu estou hoje? Fazer exame de sangue, vou procurar um médico tal, sinto dor nas costas, vou procurar um ortopedista. E a gente começa eu preciso
fazer uma inspeção em mim. Eu acabo fazendo um checklist, né? Um checklist de exames. E aí depois eu entendo que a gente tem a necessidade de fazer um checklist na edificação. É a mesma coisa. E depois, quando você realmente cria essa cultura de que, olha, eu preciso cuidar da minha saúde, o que você vai fazer? Você vai fazer as manutenções, você vai começar a fazer exercício, vai mudar a sua alimentação, você vai fazer as manutenções e a cada certo tempo você vai novamente fazer exames, né? Periodicamente. Você vai fazer a cada 6 meses, sei lá, um exame de sangue, você vai ficar acompanhando, porque agora você sabe que tem que se preocupar com a sua saúde. Mudei minha mentalidade. Acho que é isso que a gente está tentando trazer para as pessoas, né? Olha, muda a mentalidade para a edificação de saúde ou até mesmo qualquer outra edificação. Sim. Olha, da mesma forma que você mudar a mentalidade, eu preciso cuidar da saúde da minha edificação, a primeira coisa que tem que fazer é um check-up. Tem que fazer uma inspeção. Fechar um diagnóstico dela. Entender como que está toda a edificação. Eu vou fazer uma anamnese, não vou? Perfeito. Né? O perfil que a gente faz da tipologia acaba sendo uma anamnese da edificação. Né? Se a gente traz para a realidade do médico, o que a gente prescreve através da inspeção de um laudo acaba sendo os medicamentos que ela precisa receber para que ela possa vir a ter uma cura e uma vida uma vida longa mesmo. É tão próximo à medicina, né, da engenharia, arquitetura, que para isso a gente utiliza uma nomenclatura, chama-se terapia. Né? Olha, eu vou prescrever uma terapia para a tua edificação, que vai ser, por exemplo, trocar o teu revestimento. Até raio-x a gente faz, né? Faz, a gente tem equipamentos. A gente não faz ultrassom? Raio-x, faz ultrassom para entender como é que está o revestimento, como é que está o concreto. É muito próximo e tem que ter esse olhar. Gente, imagina se o médico, o gestor que está lá, entende, olha, eu tenho que andar de mão dada com o engenheiro, com o arquiteto, com o engenheiro civil, o mecânico, o eletricista, né? Todas as pessoas que têm o seu conhecimento específico para fazer tudo aquilo ali acontecer, vai andar perfeito. Vai ter um resultado muito melhor, não tem dúvida. Né? Eu acho que o impacto que é gerado, inclusive de custos, se você for para indicadores, né? Se você não pensar em reparos que tem uma necessidade emergencial, se você pensa nisso a longo prazo, com cronograma de manutenção, se você faz contratação de cronograma de uma manutenção ali periódica, você consegue fazer que isso aconteça a melhor modo. E não tem como você gerar uma atividade dessa sem a interdisciplinaridade. Sim. Porque a gente fala de custos, né? É muito conhecido a lei de Sitter, né? Que ele fala que se você erra no projeto, o custo, vou colocar aqui em números, seria R$1.000. Errou no projeto, faz aqui uma nova revisão, leve isso aqui, 1.000. A partir do momento que você passa do projeto e você não viu o erro no projeto, você vai ver na obra. Então, durante a execução, quando você viu aquele erro que poderia ter corrigido no projeto, sai mais caro, concorda? Então, vai custar 5 vezes mais. Então, você está falando de 1.000, 5.000. Tá? Então, aquele erro, aquela especificação que faltou lá no projeto, agora vai ter que demolir ali o revestimento para poder aplicar, para poder fazer de novo. Agora, imagina se eu não vejo durante a obra. Tá? Eu vejo apenas depois de construído. A lei fala em sempre 5 vezes mais caro. O ambiente está em uso. Agora eu vou ter que parar o ambiente para poder demolir, para poder refazer. Então, aquele custo, agora, ao invés de 5, vai virar 25. Então, assim, quanto mais você demora, e se você deixa em uso, se for algo que vai cada vez mais avançar, uma corrosão, por exemplo, quanto mais tempo você passa para tratar, pior vai ficar a situação. Se for algo que ela vai avançar, vai cada vez mais custar mais caro. Então, não pode retardar, né? Que é isso que a gente está trazendo. E muitas vezes a gente esquece da necessidade de, mesmo depois de uma boa execução, a gente fazer a avaliação pós-ocupação, que acaba sendo um outro checklist, porque de acordo com o uso das pessoas no espaço, alguns vícios são gerados.
Então, algumas adaptações são necessárias. E para preservar aquele patrimônio, o bem que foi ali gerado, muitas vezes quem idealizou esqueceu de conversar com quem estava usando o espaço. E aí você vê que o ambiente não foi... não está sendo apropriado a melhor modo. Então, esse também acaba sendo um outro papel do arquiteto dentro de uma equipe dessa, numa atividade de consultoria. Uma avaliação dessa pode beneficiar, de repente, uma bancada que está em uso, projetada para 2 pessoas. Se eu chego e vejo que cabe mais um, eu ainda aumento, eu dou celeridade ao atendimento, né? E ainda aprimoro o que já foi entregue. Então, a necessidade de você ter esse olhar contínuo para a edificação e você não meramente receber um projeto, terminou a obra e daqui a 1 ano e meio eu vou chamar alguém para dar uma olhada em como está a minha edificação, se o serviço ficou ok. Aí eu simplesmente fiz a foto para a inauguração, tá tudo ok, o dinheiro já está entrando e aí eu esqueci. Esqueci porque passou. O dinheiro está entrando, o paciente está sendo bem atendido, está dando retorno. Mas não é meramente ali. Se você pensar a longo prazo, você pode pensar na experiência do paciente com um resultado melhor e com melhoria contínua, porque você entregou um primeiro momento, mas você pode dar upgrades naquele serviço. Sim. E você não precisa esperar você vir com uma experiência negativa para encontrar o positivo. Você pode se antecipar a ele. Né? E gerar essa sensação de bem-estar melhor, os resultados serem cada vez melhores. Porque o olhar, eu acredito que ele muda de acordo com o uso do espaço. Né? As pessoas têm esse poder mesmo, e é cultural. Quando você tem um ambiente muito bem planejado, muito bem projetado, você gera um outro posicionamento para as pessoas. Né? Você gera uma sensação... Ela diz até assim, um gerador, às vezes ela até esquece, né, que está num ambiente de saúde, mas sempre pode melhorar. Acho que assim como profissional, um bom profissional hoje pensa sempre em desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes. Se a gente levar isso para dentro da edificação, pensando que ela pode sim ter uma melhoria constante, a gente pode fazer isso até de forma anual, né? Mas planejada, pensada, conversada. E nem sempre precisa ser a visão do mesmo profissional. Você pode sim fazer um agregado. Eu posso sim contribuir com o projeto que o Virton executou há 2 anos atrás. Né? Naquele momento, o Virton tinha uma vivência e uma experiência. Hoje, o Virton tem uma outra visão sobre a entrega que ele fez há 2 anos atrás. E quantas vezes a gente volta para olhar o que a gente já fez? Né? Também é um déficit nosso, que a gente muitas vezes não se propõe a retornar e ver onde foi que a gente errou. Né? Eu lembrei agora de uma piada que o pessoal fala assim, olha, eu chamei o pedreiro fulano, aí ele disse que está com 30 anos, que faz assim e nunca deu problema. Aí eu pergunto, tá, quantas vezes ele voltou na obra que ele fez para saber se teve problema? Que a gente, como empresa, a gente dá garantia. Quem dá a cara a tapa. Então, se tiver problema, a gente tem que voltar para ver o problema que a gente causou. Então, a gente aprende, que você fala, a gente aprende com os erros, né? Então, você vai evoluindo. Você errou, você é chamado, poxa vida, isso aqui vai me dar um prejuízo, mas eu tenho que consertar. Você não vai querer errar de novo, porque dói. Dói. Entendeu? Então, tem essa. Você, às vezes, eu sempre fiz assim, não, mas se você não voltou para olhar... Outro dia eu fui receber a instalação de uma manta vinílica e o executor olhou para mim e disse, mas, doutora, eu já fiz tantas salas de hemodinâmica no Hospital X, no Y. Eu disse... Você deu o seu melhor na entrega desse serviço que você está me entregando agora? Meu amigo, se isso aqui para você tá bom, tá tudo certo. Eu não aprovo, mas quem vai te pagar é o engenheiro. Se o engenheiro disser que tá ok, eu vou ficar de mão atada. Então eu deixo pro engenheiro resolver. Mas para mim, teu serviço não tá bom. Então... Acontece também muito isso, né? De assim, eu dei o máximo. Será, né? Às vezes você pega o material, usa de forma inadequada, porque você está ali
assoberbado, fazendo um monte de coisa, com mais um monte de pendência. E existem esses questionamentos que você escuta no mercado. E não dá para receber sempre qualquer coisa. Não tem condição. Quando você está na pressa, quando é uma coisa efêmera, você até pensa 2 vezes. Mas uma edificação de saúde, que é uma das edificações mais caras no mercado para a sua execução. Você receber algo que vai estar salvando vidas e que vai ter um custo altíssimo, você paralisar aquelas áreas de novo, é algo que é muito dispendioso. Não faz sentido você receber de qualquer jeito. Então, tem que pensar num olhar diferente, tem que fazer um nível de exigência diferente, sim. E eu acho que é por isso que eu estou nesse mercado, porque eu tanto me identifico com a especificidade como com a complexidade. É algo que me envolve, sem dúvida nenhuma, pensar que, por muitas vezes, pequenas intervenções vão poder contribuir com salvar mais vidas. Eu digo que trabalhar para o mercado de luxo se torna até mais fácil, porque normalmente você tem uma flexibilidade de recurso infinitamente maior. Dentro de uma área hospitalar, você tem muito mais especificidade do que plasticidade nos recursos. Os recursos normalmente são mais... principalmente no SUS, né? A gente acaba tendo que fazer muita mágica para que o melhor possa vir, né, a ser entregue. Então, essa minha vontade, esse meu desejo, esse meu anseio de falar tanto sobre a importância da saúde é de propagar o quanto o mercado ainda tem a absorver e o quanto a gente precisa conversar mais com a engenharia sobre a existência dessa área e a necessidade de trabalhar em conjunto, sabe? De trabalhar de forma guiada, conversada, porque ainda existe muita distância, a gente sabe disso, né? A gente leva a empatia como um carro-chefe, mas não é meramente. A gente tem vários outros percalços no meio do caminho, né? O engenheiro trabalha num tempo e o arquiteto trabalha no outro. Normalmente eles chegam na obra em momentos distintos, quando a análise quando a análise normalmente deveria ser feita de forma prévia, né, em conjunto. Então, quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de trabalho multidisciplinar, a gente fala acreditando nisso, nas competências sendo bem direcionadas e sendo, sim, agregadas numa forma correta, conversada, de uma forma conjunta, né? E essa entrega, ela é sensível, ela é visível. Você não percebe uma entrega de uma engenharia sem um projeto bem realizado, sem um projeto que seja pensado e a gente falou dos projetos complementares, né? A importância desses projetos complementares que envolvem alta complexidade, como os gases medicinais, como a iluminação, que é um projeto na área da saúde extremamente específico. Eu inclusive, vou estar amanhã numa palestra com um engenheiro de formação que hoje atua só na arquitetura da saúde. Então, se existe o light design hoje na arquitetura, é muito bacana você ver o mercado fazer essa miscigenação mesmo, né? Fazer essa inserção das profissões. Você ter profissionais que são referência, que também estão ali já no seu mestrado, e no seu doutorado, e no seu pós-doutorado, trocando essas expertises. Então, é muito rico. Eu entendo que realmente a gente não tem como parar de estudar. Não tem como simplesmente dizer eu já sei tudo e não vou atrás de mais nada, né? E é por isso que a gente, inclusive, senta nessa mesa de novo para conversar. E em julho a gente também já vai estar junto de novo aí em busca de mais conhecimento, mesmo você já estando como professor, já estando dando aula, né, no acadêmico, já ali na graduação e na pós-graduação, mas você entende a necessidade de continuar fazendo reciclagem, porque exige. O mercado está aí cada vez com um avanço tecnológico mais presente, onde a gente tem, inclusive, esse avanço dentro dos equipamentos que estão ali na saúde, sim, na obra, né? Numa engenharia clínica, que também envolve toda a gama de equipamentos aí envolvidos na área da saúde. Sim. E como isso, através da internet, da automação, traz cada vez mais segurança para o paciente e exige que a gente tenha cada vez mais
a sede do conhecimento, a busca pelo, né, por novas ferramentas, porque a gente também traz isso como necessidades dentro dos nossos processos de trabalho. Né? A gente usa hoje muito aplicativo, a gente hoje tem muita ferramenta que nos ajuda a dominar isso, né? A tentar entrar nesses nichos de mercado. Então, acho que a conversa vai sem fim se a gente for entrando nos avanços tecnológicos, né? Mas assim, Joana, acho que assim, a base, né, dessa nossa conversa foi realmente tentar trazer esse olhar, o público do WP, do podcast da Patologia com a WP, atualmente ele é mais engenheiros, tá? Então, assim, acredito que com essa nossa conversa, a gente talvez tenha conseguido pelo menos colocar assim uma sementinha, sabe? Começar a plantar isso para que a gente perceba que, olha, primeiro a gente não pode deixar de se capacitar, não pode parar de estudar, como você falou, que temos que buscar boas parcerias para que a gente possa atender com mais responsabilidade, de forma mais correta também, e ter essa humildade, né? Ter essa visão. Às vezes acontece também a falta de informação, né? Que aí, por isso que eu disse lá no início, olha, trazer informação, porque às vezes a pessoa não sabe que a pessoa trabalha com patologia, trabalha fazendo um laudo disso, mas não sabe que, olha, então se eu for entrar num ambiente de saúde, mesmo que seja uma clínica, que você pode até imaginar que é algo simples, por trás daquilo ali, né, eu preciso entender que, olha, existem normas diferentes, existem especificações de materiais diferentes, existem métodos construtivos diferentes. Então, existe uma fiscalização, né, também diferente nesse tipo de ambiente. Então, ou eu vou ter que sentar e estudar muito para ir fazer aquela inspeção, ou eu vou somar o que eu já sei com uma pessoa que é especialista naquilo, que sabe o que eu preciso para entregar um bom trabalho, e somar, né, e juntos conseguir. Então, acho que trazer isso para esse público, de que existe esse mercado, que esse mercado precisa de atenção, Sim. que a gente precisa também fazer com que as pessoas que tomam a decisão dentro desse mercado, né, os gestores, percebam que precisam contratar, e quando chegar na nossa mão, a gente saber que precisa de alguém para estar junto conosco, tá? Então, acho que assim, esse nosso papo, ele com certeza vai agregar muito aí na formação, ou até mesmo de quem já está no mercado, né? De direcionamento, né? Essa visão. A gente pensar que existem associações que se propõem a isso, a fazer essa troca, né, a fazer essa integração dos profissionais. A gente tem no Ceará a CIP, inclusive, né? Sim. Onde somos membros. Por favor, fale um pouco. Obrigado pela oportunidade de falar da CIP. A CIP é a Associação Cearense de Inspetores e Peritos Prediais. Então, nasceu com essa mentalidade de, olha, a gente precisa se unir, primeiro para defender a nossa classe, e segundo também para que as pessoas que estão chegando, porque como a lei de inspeção predial aqui em Fortaleza, ela não é tão velha, não é tão nova, mas também não é tão velha, teve um boom, né, recente. Que acontece? Muita gente continua entrando no mercado, vendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de ganhar dinheiro, que de fato é. Mas não é tão simples. Mas não é tão simples, isso. Então, assim, a faculdade ela não é suficiente. Então, a ideia foi justamente essa, vamos nos unir. Então, a diretoria que formou a associação é composta por especialistas em estrutura, com especialista em fachada, com especialista em revestimento, especialista em piscina, arquiteta, então, e todos trabalhando com laudo, certo? E a ideia é, primeiro, vamos buscar conhecimento juntos. Então, a gente faz muita visitando fábrica, entendendo como é que funciona a fabricação de materiais,
visitando indústria, visitando obras também específicas, fazendo palestras. Então, assim, a gente está assim, com uma ação de, primeiro, vamos ajudar a formação de inspetores, vamos aprender juntos, e a defesa também da nossa categoria, né? Então, a gente está com algumas ações de que, olha, você está entrando no mercado, ao invés de eu tentar barrar você que está entrando, vamos conscientizar. O mercado, ele funciona assim, você tem que ter responsabilidades, tem que ter ética, você tem que entregar realmente um bom serviço e para isso tem um preço. Para isso tem que saber vender realmente o que o cliente precisa, entregar o que o cliente precisa e cobrar o justo para aquele cliente. Então, a CIP, ela vem com essa pegada muito forte, sabe? E a gente vem sentindo que aqui no nosso município, a gente vem crescendo muito rápido, né? Um trabalho aí muito responsável. E é um trabalho de formiguinha. A gente bem sabe que juntar pessoas para trocar experiências não é algo... Mas tá sendo bacana, Joane, sabe? Assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tá vendo assim, tantas pessoas boas se aproximando, né? Como você também, que a gente tá vendo assim que... Olha, gente, existe essa associação, vem conhecer, então você traz mais pessoas, chega um outro profissional também que já é conhecido e traz mais pessoas. Eu digo que é um pouco de cachaça, né? Uma cachaça que a gente toma ali, parece que... É porque faz sentido. O que a gente começa a conversar nessas rodas, começa a conectar com a nossa realidade e com a trajetória profissional que a gente constrói, né? A gente tem também, a nível de Brasil, a ABDH, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, e que a gente tem aí, hoje ainda em vida, um dos fundadores, que é João Carlos Bros, né? Um senhor de 90 e um pouquinho anos, já um cabecinha branca, mas que conta muitas histórias já de várias edificações de grande porte aí a nível de Brasil, e que hoje consegue congregar vários profissionais já na engenharia e na arquitetura, onde eu tive o prazer, já uns 15 dias atrás, estar presente com ele e encontrar, inclusive, vários diretores de CREAs a nível de Brasil, onde é muito bacana você ter essa troca e você imaginar que isso é em virtude da saúde, né? Você ter ainda dentro do nicho de mercado, você entender que tem esses espaços e essas conexões, né? Que existem pessoas ainda que querem trocar. Então, receber vários diretores de CREA a nível de Brasil, e eu estando hoje enquanto conselheira do CAU Ceará, né, ter essa busca, ter essa troca é muito rico, né? E a gente entender que é momento, hoje a gente está aqui, amanhã a gente já parou e que a gente precisa ir passando essa informação para frente. A gente não é dono da verdade, né? A gente está aqui hoje para falar sobre o que a gente vive e o que a gente já ouve, né? A visão que o Virton tem de mercado, a visão que a Joane tem de mercado, e que, sem dúvida nenhuma, é só para somar, é para agregar, é para esclarecer, né? E fico muito grata com essa oportunidade, né? E perceber que a gente tem muito mercado para entrar, tem muita troca ainda a ser feita, né? E que venham novos projetos, que eu acho que a gente dá conta de fazer isso junto. Com certeza. Então, deixar no final aqui o convite, né? Então, conheçam a CIP, conheçam a ABDEH. EH. Isso. Tá, gente? Então, essas associações, elas vão, com certeza, também contribuir ainda mais com os sistemas que nós estamos trazendo aqui. Agradeço, Joane, você ter vindo bater esse papo comigo, com a gente, tá? Eu que agradeço. Que a gente possa continuar também em outros momentos. Como você falou, em julho a gente vai estar juntos novamente, né, participando de um curso de reabilitação das edificações. Então, quem sabe a gente faz até uma nova gravação, sim, né, trazendo aí de repente metodologia, cases, né, metodologias de como reabilitar. E por que não fazer isso a nível internacional, né? A gente não precisa falar só de Brasil, porque a gente também tem que levar em consideração que a gente tem referências lá fora, que a gente traz durante a faculdade,
E que a gente precisa continuar levando isso, essa vivência, a gente sentindo, vivenciando, fazendo visitas lá fora também, a gente traz uma visão diferenciada para o mercado. Então, né? tá combinado. Tá Em julho a combinado. gente vai trazer uma visão de Portugal para o Brasil. Fechado, hein? Valeu, um abraço.